Gálatas capítulo 1, versos 18 a 19. Tiago, o irmão do Senhor, a conversão, o ministério e o martírio. Esse é o tema da mensagem à luz de Gálatas capítulo 18, verso 19. Diz assim a viva e eficaz palavra de Deus. Decorridos 3 anos, subi a Jerusalém para avistar-me com Cefas e permaneci com ele 15 dias, e não vi outro dos apóstolos senão Tiago, o irmão do Senhor. Que Deus nos abençoe. Essa imagem que aparece para vocês aí, não se escandalizem, é uma pintura a óleo de uns pintores renascentistas, numa tentativa de apresentar essa figura importantíssima na história do cristianismo, que é Tiago, o irmão do Senhor. E é sobre esse personagem que eu queria sua atenção para tratar essa noite, a fim de que possamos aprender algumas verdades importantes para a nossa jornada. Você vai encontrar no Novo Testamento, via de regra, 4 personagens com esse nome, Tiago. Vou apresentar para vocês. O primeiro deles é um homem chamado Tiago, filho de Alfeu. As pessoas no Antigo Testamento e até mesmo no Novo Testamento não usavam sobrenome. Então, via de regra, para você identificar a pessoa, um dos recursos era associar a paternidade. Bartimeu, filho de Timeu, Barjonas, filho de Jonas. E você tem 2 dos apóstolos que são chamados de Tiago, e são reconhecidos pelo nome do pai. Tiago, filho de Alfeu, que também é chamado de Tiago, o menor. Não se sabe se era por conta da estatura ou porque era mais moço, mais jovem. Mas há o Tiago, filho de Alfeu, que é irmão de Mateus, também apóstolo. O Tiago, filho de Zebedeu, que é irmão de João, um dos apóstolos. Ambos filhos de Zebedeu, já preguei sobre o pai deles aqui. Inclusive a mãe também era cristã, seguidora de Jesus. Há um outro Tiago, pouco conhecido, só é mencionado uma vez, que é pai de um dos apóstolos chamado Judas, que não é o Iscariotes. Nós temos 2 apóstolos com o nome de Judas. Um deles é o Iscariotes e o outro é Judas, cujo pai chama-se Tiago. Mas o objeto da nossa reflexão hoje, como eu já indiquei no tema da mensagem, é sobre o irmão do Senhor, Tiago, irmão do Senhor. Quem é essa pessoa? E por que ele é tão importante na história da igreja cristã? Sou estranho falar que Jesus tinha irmãos. Eu estava preparando o sermão, estava no escritório, Leonardo se aproximou, eu posso falar porque ele não está aqui, não é? Aí ele disse assim, pai, qual é o tema da mensagem do domingo? Eu falei, vou falar sobre Tiago, irmão de Jesus. Pai, isso é uma pegadinha, Jesus não tinha irmãos. Eu falei, tinha sim, vem cá que eu vou te explicar. Meu irmão, mas tinha. Então é sobre esse homem, notável homem. Eu sou encantado com Tiago, que é autor de uma das epístolas do Novo Testamento. O que é que nós sabemos sobre Tiago? Nós brasileiros, e aí o Leonardo também de alguma maneira está influenciado por essa cultura, nós todos, influenciados pela cultura influenciada pela Igreja Católica Romana, nós somos tentados a acreditar, ainda que não refletidamente, no dogma da perpétua virgindade de Maria. Esse é um dogma da Igreja Católica. Esse dogma, em linhas gerais, afirma que Maria jamais teve relação sexual com homem algum. Jesus Cristo é filho de Maria, mas de uma intervenção sobrenatural. A Bíblia diz que Maria nasceu por obra do Espírito Santo. E para a Igreja Católica, após o nascimento de Jesus e até o final da sua vida, Maria jamais teve relacionamento sexual com homem algum. Por isso, para a Igreja Romana, a ideia de Maria tendo filhos é um completo absurdo. Essa ideia da perpétua virgindade de Maria é antiga. Ela começa no 2º século, num documento apócrifo chamado Proto-Evangelho de Tiago. E foi se desenvolvendo ao longo da história e hoje é uma espécie de espinha dorsal dos dogmas da Igreja Romana. Mas nós, evangélicos, protestantes, reformados, nós não cremos nesse dogma da perpétua virgindade de Maria. Até porque a Bíblia não ensina isso. Fundamentalmente por isso, na verdade. Eu vou mostrar alguns versículos para vocês que fica claro isso e mostrar que Jesus teve irmãos. Mateus 1, 25 diz assim, sobre José, despertado do sono, fez como lhe ordenara o anjo do Senhor e recebeu sua mulher. Contudo, não a conheceu enquanto ela não deu à luz um filho, quem pôs o nome de Jesus. A ideia de não conhecer aqui, na estrutura do Antigo Testamento, o verbo aqui, é conhecer intimamente.
José e Maria não tiveram relação sexual até o nascimento de Jesus Cristo. Eles eram noivos, já casados, era a estrutura do Antigo Testamento. Ficavam noivos, até reputados como casados, mas o ato sexual acontecia depois. Maria já tinha esse compromisso com José. A Bíblia fala essa narrativa, José entende que é uma obra de Deus, e depois que Maria tem a pessoa de Jesus, eles têm uma vida normal. E a Bíblia vai falar sobre filhos e filhas, resultado desse relacionamento. Nós cristãos evangélicos, nós cremos no nascimento virginal, que é uma doutrina essencial para nós. Jesus Cristo não é filho de José nem de nenhum outro homem. Ele foi gerado por obra do Espírito, é o único ser que é plenamente Deus e plenamente homem. Jesus nasceu da Virgem Maria, concebido por obra do Espírito Santo, mas depois do nascimento de Jesus, Maria e José tiveram uma vida comum, que é própria entre um homem e uma mulher. Lucas 2,7 diz assim: e ela deu à luz o seu filho primogênito, enfaixou e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Filho primogênito, pressupondo que foi o primeiro, teve outros filhos. E é um texto muito mais claro, que é Mateus 13, 55 a 56, que diz assim: os moradores de Nazaré interpelando sobre a figura dessa família. Não é este o filho do carpinteiro? Não se chama sua mãe Maria? E seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Não vivem entre nós todas as suas irmãs? De onde lhe vem, pois, tudo isto? Ou seja, os moradores da cidade de Nazaré, onde Jesus e seus irmãos cresceram, não é este aí o filho do carpinteiro? Não vive aqui Maria? E reputa, dá nome aos irmãos. Pelo menos 4 nomes aqui. Tiago, Judas, José, Simão e Judas. E aqui irmãs que não são mencionadas pelo nome, mas certamente tinham. Jesus teve irmãos e irmãs. Oficialmente, a Igreja Católica afirma que o texto usado aqui para irmãos, na verdade, é primos. Essa é a resposta oficial da Igreja Romana, que não eram irmãos, eram primos. No entanto, essa ideia começa com um homem chamado Jerônimo, que foi um dos pais da igreja, um homem brilhante, mas que nesse ponto ele falhou. Ele argumentou, então, que eram primos e não irmãos, fortalecendo a ideia da perpétua virgindade de Maria. Mas é curioso notar que, na língua grega, a palavra usada para irmãos aqui, adelphos, só é usada para irmãos de sangue. Em nenhum momento os irmãos de Jesus são chamados de primos, mas de irmãos de sangue mesmo. Historiadores muito antigos, como, por exemplo, Flávio Josefo, um judeu que escreveu aí, contemporâneo do Novo Testamento, ele disse que Jesus tinha irmãos e irmãs, e fala sobre Tiago, irmão do Senhor, que foi martirizado no ano 62. O fato é que Jesus teve irmãos e irmãs, e um desses irmãos é o personagem que vamos tratar hoje, que é o autor de uma das cartas do Novo Testamento. Para sermos didáticos, vamos pensar nos processos desde a infância até o martírio desse notável homem da igreja chamado Tiago. Vamos pensar sobre a infância dele, crescendo com Jesus. Nós não sabemos muitos detalhes sobre a vida de Tiago, mas podemos construir algumas coisas a partir da própria vida de Jesus, acerca do qual a Bíblia também fala muito pouco da infância, mas algumas coisas são claras, ou pelo menos podemos deduzir à luz do Novo Testamento. Nós sabemos que eles eram de Nazaré. Nazaré era uma cidade muito pequena, no norte de Israel, na região da Galiléia. Lá eles foram criados, nessa região. E a Galiléia era governada por um homem chamado Herodes Antipas, que foi o homem que ordenou o assassinato de João Batista. É nessa região que eles moravam. Nós sabemos que Jesus era carpinteiro, o pai era carpinteiro e possivelmente os irmãos também. Era muito comum que os homens aprendessem o ofício do pai. Então, na tradição, eles possivelmente trabalharam também com carpintaria, inclusive Tiago. Próximo a Nazaré, embora a cidade fosse bem pequena, uma aldeia, havia uma cidade chamada Séforis. E essa cidade é interessante porque ela foi projetada para ser uma vitrine da cultura grega. Então, era uma cidade para onde muitas pessoas migravam para estarem ambientadas com a cultura grega. E havia uma indústria muito forte lá de construção, e possivelmente eles trabalharam, inclusive, na construção nessa cidade, ou trabalharam, ou fizeram alguns serviços nessa cidade que ficava próxima a Nazaré. E eles todos, interessante notar isso, eles foram criados numa família muito devota, piedosa. José e Maria, ambos, o casal, eram pessoas de Deus. Maria não foi escolhida de qualquer maneira. O Senhor escolheu uma mulher piedosa, uma mulher, de fato,
crente, uma pessoa comprometida com o Senhor. E José, de igual modo, os relatos sobre a vida de José, adiantando aqui o sermão que eu vou pregar no Dia dos Pais, se Deus permitir, José, o pai que Deus escolheu, era um homem notável. Tanto Maria quanto José eram pessoas diferenciadas e criaram uma família nesse ambiente. Observe os nomes dos filhos. Tiago, que é Jacó, não sei se você sabe, Tiago é Jacó, eu vou explicar depois mais para frente. José, ambos os nomes, Jacó e José, nome de dois grandes patriarcas. Simão e Judas, os grandes heróis da Guerra dos Macabeus. Eram nomes conhecidos pelos judeus, porque eram dois homens que lutaram contra os impérios que sufocaram Israel. Eles moravam na Galileia, e a Bíblia vai dizer que todos os anos eles saíam da Galileia para Jerusalém para celebrar a festa da Páscoa. Então era uma família que foi criada no ambiente da devoção, culto doméstico, leitura da Torá, cânticos. Eles foram criados nessa tradição. E Jesus, de igual modo, com seus irmãos. Todos eles frequentavam a sinagoga de Nazaré, e os homens, tanto as mulheres também, como as mulheres também, participaram do que é chamado de Bar Mitzvah, que para as meninas com 12, para os homens com 13, a iniciação na fé judaica, quando eles eram instruídos e pela primeira vez faziam uma leitura pública do Pentateuco na sinagoga. Então eles todos foram criados nessa cultura. Curioso notar que quando Jesus começa o ministério dele, ele prega em Nazaré, ele lê o Antigo Testamento em hebraico. A língua comum do povo era o aramaico, mas essa família aprendeu o hebraico, que era a língua dos estudiosos do Antigo Testamento, e eles todos, inclusive, Tiago, certamente foram instruídos nessa cultura de alta devoção. A Bíblia diz, Lucas, que era um historiador médico, duas informações interessantes sobre Jesus Cristo. Olha só o que Lucas diz. Crescia o menino e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria, e graça de Deus estava sobre ele. E mais, e crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Por que esses versículos são importantes? Lucas é o único escritor gentil do Novo Testamento. Todos os outros eram judeus. E Lucas vai dizer que para escrever a sua obra, o tratado Lucas/Atos, ele fez, palavras dele, uma acurada investigação. Lucas foi a campo pesquisar, conhecer pessoas que conviveram com Jesus, pessoas que testemunharam os milagres de Jesus. Ele fez entrevista com os apóstolos, ele começou a escrever. O Senhor o inspirou na redação desses documentos que nós conhecemos como livro de Lucas e livro de Atos. E Lucas diz que esse menino, plenamente Deus e plenamente homem, cresceu. Então Tiago e os demais irmãos cresceram nesse ambiente onde viram Jesus se desenvolvendo em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Enquanto eu pensava sobre isso, o que me ocorreu foi o seguinte: nós que cremos na plena divindade de Jesus, ele é Deus encarnado, eu acredito que nossa maior dificuldade não é nem mesmo reconhecer a divindade de Jesus, mas a sua plena humanidade. Alguns crentes acham que Jesus Cristo não era plenamente humano. Deixa eu lhe dizer uma coisa, ele era igual a você em tudo, exceto em pecado. Já parou para pensar nisso? O Karl Barth, que foi um grande teólogo do século passado, talvez o maior teólogo do século XX, ele falou que o grande mistério que deixa qualquer filósofo inculcado é que aquela criança balbuciando numa manjedoura em Belém é o mesmo que criou todo o universo altamente complexo. A encarnação, o mistério, ele era plenamente homem. E me ocorreu uma música de um missionário americano que trabalha no Brasil, já de certa idade esse pastor, missionário, inclusive dirige um seminário em Curitiba, em Paraná, o Patrick Duncan. Ele tem uma música chamada Vida Abundante. Ele escreveu um hino sobre Jesus. Observe o hino, mais que carpinteiro. Braços musculosos de tanto trabalhar. Um homem forte, sem medo da morte, um carpinteiro. Mais de 20 anos trabalhando com seu pai, cortando madeira, fazendo cadeira, o carpinteiro. Vivi em nosso lugar, passando o que todos vão passar. Um homem tentado, um homem provado, em todos os pontos como eu, mas nunca ao pecado cedeu, nunca ao pecado cedeu. E ele prossegue falando da humanidade de Cristo. Tomou um banho frio, sentou-se para jantar. Numa rude mesa, nenhuma riqueza o carpinteiro. Beijou sua irmãzinha, brincou com seu irmão. Um homem que ria, que sempre sentia o carpinteiro. O infinito homem se tornou. Dos seus poderes renunciou. Deus encarnado, em homem limitado, a raça humana renovou.
andar como ele andou, mais que um carpinteiro. Que poesia bela. Tente pensar nisso. Tiago cresceu com o Deus encarnado. Brincou com o verbo que se fez carne. É nesse ambiente que esse homem, que no futuro iria se converter e se tornar uma coluna da igreja, cresceu. Tendo como irmão o próprio Deus que se fez carne. Interessante isso porque a normalidade da infância de Jesus foi o grande obstáculo para a conversão de Tiago. Jesus, em nenhum momento, até começar o ministério público, exibiu nenhum poder. A Bíblia diz que ele começou seu ministério naquilo que João registra no capítulo 2, ao transformar água em vinho nas bodas de Caná. Até então, passava desapercebido. Tanto é que quando Jesus começa seu ministério e anuncia a sua identidade messiânica, os irmãos, espera aí, eu brinquei com você, rapaz. Você, o Deus encarnado, eu te conheço desde garotinho. Ou seja, igual, semelhante em tudo, exceto em pecado. Ou seja, a normalidade, a infância e a vida adulta precoce são confirmados pelo fato que ele começou seu ministério público e seus próprios antigos vizinhos, não. Esse não é o filho de José e de Maria? O filho do carpinteiro? Os irmãos dele é Tiago, José, Judas. As irmãs não estão aqui? Peraí. Deus, ele é o Messias? Eles não reconheceram porque conviveu com eles lá na maior normalidade. A diferença básica, fundamental, e que faz toda a diferença, é que Jesus era completamente sem pecado. E mais, nasceu puro e permaneceu puro. E aí tem um texto em Hebreus que é muitíssimo interessante. O texto diz assim: porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, observem, foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Então, qual é a diferença básica de Jesus para qualquer outro ser humano? Que ele nunca pecou, mas ele conhece as nossas dores, ele conhece o que significa traição, tristeza, angústia, temor, uma pessoa completamente humana. E o autor de Hebreus, enfatizando essa humanidade de Jesus, está dizendo o seguinte: olha, quando você for orar, pense nisso. Aquele que ouve essa oração, aquele que intercede para você, sabe o que você está passando, porque ele é um ser humano. A diferença é que ele jamais pecou. E por ser imaculado, o Cordeiro imaculado, é que ele pôde, de fato, remir a cada um de nós por meio da sua obra na cruz. E aqui algumas aplicações interessantes. A primeira delas é o seguinte: a plena humanidade de Jesus é um fato que nos abençoa. Você não serve a um Deus distante, a um Deus que não conhece a natureza humana. Ele conhece, ele experienciou cada elemento da natureza. Ele se tornou homem de carne e osso. Isso é realmente um mistério da graça. E aí nós aprendemos que ele se identificou com a nossa humanidade, tornando-se um de nós. Eu já disse aos irmãos, e quero reiterar aqui, que um dos homens na história da igreja que mais me fascina é Agostinho. Brilhante Santo Agostinho, o doutor da graça. E na sua obra, Graça, ele fala sobre o mistério da encarnação. Vejam que ele fala sobre Jesus se tornando um de nós, se identificando com a nossa humanidade. O Criador do universo foi feito homem, para que ele, o soberano das estrelas, pudesse mamar no seio de uma mãe, para que aquele que é o pão tivesse fome, a fonte tivesse sede, o caminho ficasse cansado em sua jornada, a verdade pudesse ser acusada de falso testemunho, a força pudesse crescer fraco, o curador pudesse ser ferido, para que a vida pudesse morrer. Ele se identificando com a nossa humanidade. Pense nisso. Aquele que criou todas as fontes de água teve sede. Aquele que criou toda obra com fome. O autor da vida, disse Pedro, matastes o autor da vida. Que paradoxo. Como é que alguém pode matar aquele que é o autor da vida? Ele se tornou homem, à nossa semelhança. Isso dá mais vigor às nossas orações. Isso nos encoraja a permanecer no Evangelho, porque nós servimos a um Deus que conhece a estrutura humana, mas que se distingue de nós por ser Deus e jamais ter pecado. E sendo um de nós, exceto em pecado, repito, conhece as nossas dores. Aquele texto que eu li de Hebreus 4,15, num comentário de João Calvino, ele diz assim: sempre que labutarmos sob as fragilidades de nossa carne, tenhamos em mente que o Filho de Deus as experienciou também,
para que nos encorajemos por seu poder, no caso de nos sentirmos esmagados por elas. Então, quando você se sentir só, traído, abandonado, angustiado, com medo, as experiências mais terríveis que um ser humano pode experimentar, o Filho de Deus também experimentou. E venceu cada uma delas, de modo que ele conhece as nossas dores, se identificou com nós. Portanto, esse é o primeiro elemento. Tiago cresceu com Jesus, seu meu irmão, que é o próprio Deus encarnado. E a despeito disso, há o segundo elemento aqui, a incredulidade. Duvidando de Jesus. Isso é realmente impressionante. Tanto Maria quanto José, ambos os pais de Jesus, por conta de todos os acontecimentos extraordinários, a revelação de Deus, a visitação dos anjos, a anunciação do milagre do nascimento de Jesus, o próprio José teve um sonho, olha, receba sua esposa, porque o que dela é gerado é obra do Espírito. José então recebe Maria, um homem íntegro, entende a missão que Deus estava destinando a ele e a sua esposa. Então ambos, o casal, sabiam que aquela criança era especial, havia uma natureza divina ali. Mas os irmãos em nenhum momento reconheceram a divindade de Jesus. Jesus era o irmão deles. E todos eles, observem isso, todos os irmãos de Jesus cresceram como incrédulos. Nenhum dos irmãos seguiram a Jesus, até a ressurreição do Mestre, como nós vamos ver. A única narrativa da infância de Jesus nos evangelhos é muito instrutiva, porque Jesus está com 12 anos de idade, eles saem da região da Galiléia e vão para a Judéia, para a cidade de Jerusalém, celebrar a Páscoa, e acontece lá o que eu vou chamar de primeiro esqueceram de mim da história, né? Porque os pais estão voltando para a Galiléia, viagem de um dia, e aí José, cadê Jesus? Pensei que estava com você. Está onde Jesus? Procura aqui, procura lá, esquecemos de Jesus. Aí voltam para Jerusalém, procurar o menino, não sei se era dezembro, não sei se estava nevando, mas estão procurando Jesus. 3 dias depois, procurando o mestre, encontram Jesus aonde? No templo. Entre os doutores, encantados com a sabedoria de Jesus. Então Maria vai, tenta repreender Jesus. Olha, nós estamos preocupados porque você fez isso conosco. Jesus dá aquela resposta, né? Ele fala que está na casa do Pai. Ou seja, é possível que naquele momento, segundo os teólogos, Jesus tenha consciência messiânica. É o momento em que ele se identifica como Messias. Ele sabe do seu papel como redentor da humanidade. Isso é muito interessante. A narrativa diz assim, Lucas 2, 46 a 47. 3 dias depois o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. E todos o ouviam, muito se admiravam da sua inteligência e das suas respostas. E agora tem uma coisa muito especial na narrativa aqui. Observe o verso 51. E desceu com eles para Nazaré. Ouçam aqui, filhos. A maioria aqui não é pai, mas todos são filhos. E era-lhes submisso. Sua mãe, porém, guardava todas essas coisas no coração. Maria começou a entender de modo mais consciente de que Jesus, naquele momento, com 12 anos, tinha uma missão especial. Era diferenciado. Ela reconheceu também José. A narrativa vai, praticamente, José some da narrativa do Novo Testamento. Acredita-se que ele morreu mais cedo, né? Mas o ponto é que Maria e José, até um certo momento José, mas Maria até o final da sua vida, reconheceram quem era Jesus, mas os irmãos, nenhum deles. E por que os irmãos deram sinais de incredulidade? Você tem ali 4 nomes são citados: Tiago, José, Simão e Judas, e as irmãs. O nome de Tiago aparece primeiro, porque possivelmente Tiago é o segundo depois de Jesus. E nenhum deles, e todos conviveram com Jesus, reconheceram o ministério messiânico de Jesus. E um dos grandes escândalos para ele, segundo os historiadores e teólogos da igreja, é que a absoluta perfeição de Jesus incomodava. E muitos deles, provavelmente, ou pelo menos essa perfeição moral de Jesus, provocou ciúmes e até rancores nos irmãos. Considere, por exemplo, o fato de que, depois de muitos anos de convivência, nenhum deles creram que Jesus era o Messias. Considere o fato de que eles chegaram a acusar Jesus de estar fora de si. Vocês sabem que vida em família é um grande mistério. E o relacionamento entre os irmãos difere de um para outro. Agora, tente imaginar você vivendo com uma pessoa perfeita. Não, mas não é perfeita de dar um migué. Perfeita!
completamente perfeita. Em algum momento, essa absoluta perfeição começou a incomodar os irmãos. Os irmãos vão entender onde eu quero chegar. Eu vou mostrar para vocês onde é que eu quero chegar. Durante o tempo de convivência com seus irmãos, Jesus não realizou nenhum milagre na presença deles. E aqui nós temos dois sinais de incredulidade que mostram que aqueles irmãos, além de duvidar do ministério messiânico de Jesus, tinham rancores e mágoas de Jesus. Observe, no João capítulo 7 é uma narrativa que mostra que os irmãos propõem para Jesus que ele vá para a Judéia. Olha só, você está na Galiléia, você não quer ser popular? Você não quer ser famoso? Você não quer atrair atenção para si? Aqui não é o seu lugar. Vai para a Judéia, faz discípulos lá, na capital, no coração da religião que é Jerusalém. Observe a narrativa em João capítulo 7. Disseram-lhe, pois, seus irmãos. O que é que o texto vai dizer? Sai daqui e vai para a Judéia, para que os teus discípulos vejam as obras que fazes. Porque não há ninguém que procure ser conhecido que faça alguma coisa em oculto. Se faz essas coisas, manifesta-te ao mundo. Os irmãos dizendo para ele, aqui não é o teu lugar, vai para a Judéia. Você não quer ser popular? Você quer ser o Salvador? Vai para lá. E João diz assim, pois nem mesmo os seus irmãos criam nele. Os irmãos duvidavam. E a pergunta é, por quê? Nós sabemos que a natureza humana é rebelde contra a verdade. Nós sabemos que é possível que essa absoluta perfeição moral de Jesus constrangesse ou criasse uma dificuldade em relação aos demais irmãos. E o John MacArthur, que é um grande pregador, contemporâneo pregador, diz assim, o fato de nem mesmo a perfeição ao longo de sua vida persuadir seus irmãos quanto à sua messiandade é a evidência de que eles não só o invejavam, mas guardavam rancor dele. Os irmãos cresceram, todos eles, resistindo a Jesus como mestre, como Senhor, como Salvador. E aqui um adágio hebraico muito forte na cultura de Israel, que é o seguinte, a convivência gera desprezo e a perfeição gera rejeição. Eu repito, tente imaginar convivendo com um irmão perfeito, que nunca pecou. Certamente eles cultivaram as sementes do ressentimento. Com um agravante, se Tiago é o segundo irmão, e se José faleceu cedo, Tiago, então, quando Jesus sai para exercer o seu ministério público, deixa Nazaré e vai morar em Cafarnaum, Tiago tem que assumir a chefia da casa, Tiago tem que assumir as responsabilidades como homem do lar. E, possivelmente, ele é 1 ano ou 2 anos mais velho que Jesus, e certamente foi o que mais sentiu e viveu as diferenças, as comparações com Jesus Cristo. Um segundo sinal de incredulidade. No capítulo 3 de Marcos, encontramos Jesus em Cafarnaum, à beira do mar da Galiléia, onde o Senhor realizou vários milagres, onde ele escolheu os 12 apóstolos e em seguida foi para a cidade de Cafarnaum. E a narrativa diz o seguinte, Marcos 3, verso 20 a 21. Então foi ele para casa. Não obstante, a multidão afluiu de novo, de tal modo que nem podia comer. E quando os parentes de Jesus ouviram isto, saíram para o prender, porque diziam, está fora de si. O cenário é o seguinte, Nazaré para Cafarnaum, onde Jesus estava vivendo, era relativamente próximo. Quando eles souberam que Jesus estava em Cafarnaum, a família vai para lá. O texto vai dizer que eles foram com o objetivo de prender Jesus. Porque para os irmãos, ele estava fora de si. Dá para você entender isso? Os irmãos de Jesus acreditavam que ele estava sem juízo. Porque começou a exercer o ministério e afirmar que ele é o eu sou. Não, não é possível. Eu cresci com ele. Ele é perfeito, nunca encontrei falha, mas não é o eu sou. Ele está fora de si. E quando eles chegam à porta da casa, a casa está lotada, pinhada de gente dentro e fora. Eles não conseguem entrar e mandam um recado, olha, fala para Jesus que quem está aqui é a mãe e os irmãos dele. E aí alguém chega e diz, olha, lá fora está a tua mãe e os teus irmãos. E sabe qual foi a resposta de Jesus? Jesus olha para a multidão e diz assim, quem é minha mãe? E quem são meus irmãos? Aquele que fizer a vontade de Deus. E aqui, Jesus está ensinando algo muito precioso. Veja a narrativa de Marcos 3. Chegaram então seus irmãos e sua mãe, e estando fora, mandaram-nos chamar. E a multidão estava assentada ao redor dele e disseram-lhe, eis que tua mãe e teus irmãos te procuram, estão lá fora. Ele lhes respondeu dizendo, quem é minha mãe e meus irmãos? E olhando ao redor para os que estavam assentados junto dele, disse, eis aqui minha mãe e meus irmãos. Porquanto qualquer que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão,
e minha irmã e minha mãe. Jesus aqui não está desonrando Maria nem os seus irmãos. O que ele está fazendo aqui é o seguinte: embora a motivação dos irmãos fosse genuína, proteger Jesus, salvaguardá-lo de algum tipo de distúrbio na leitura deles, o propósito ia na contramão da vontade de Deus. Jesus sabia que o ministério dele era um ministério redentivo e que os irmãos não tinham compreendido isso. Razão pela qual ele diz: olha, quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Aquele que fizer a vontade de Deus, esse é minha mãe, meu irmão e minha irmã. Ele está falando da importância da família da fé e considerar primariamente a vontade de Deus. Duas aplicações aqui importantes, guarde isso para o seu coração. Primeira aplicação aqui é a seguinte: o exercício da fé no contexto da família é uma constante provação. Aqueles que cresceram em ambiente cristão, cujo pai, mãe, irmão são cristãos, conhecem as dificuldades. E aqueles que nasceram em um ambiente onde ele era a única pessoa cristã, conhecem também as dificuldades. Ou seja, a história vai testemunhar que muitas vezes é no contexto do lar que muitos servos de Deus são incompreendidos, rejeitados, perseguidos pelos familiares. E não foi diferente no caso de Jesus. O evangelista Moody, muito conhecido como pregador americano, na cidade de Chicago, onde ele nasceu e viveu por muito tempo, ele é chamado de Moody maluco. O grande pregador, o grande evangelista, você é um maluco, porque ele pregava o evangelho. E os próprios familiares reputavam aquele grande pregador como um maluco. E os irmãos de Jesus disseram: esse homem está fora de si. No contexto lá, enfrentando oposição. E sabe o que Jesus disse? Marcos 6,4. Jesus, porém, lhes disse o quê? Não há profeta sem honra, senão na sua terra, entre seus parentes e na sua casa. No contexto lá, você vai ser muito provado. É por isso que Lutero dizia que o lar é a escola do caráter. É no lar, no contexto da família, que vamos ser provados. Uma outra aplicação: fidelidade à vontade de Deus deve estar acima da lealdade à família. Isso aqui é importante, eu vou repetir. A fidelidade à vontade de Deus deve estar acima da lealdade à família. Jesus é o nosso modelo supremo em tudo, em tudo. E ele jamais deixou de honrar os seus familiares. Observe que quando ele estava crucificado, nenhum dos seus irmãos estava presente. Nenhum. Nenhum dos seus irmãos estava presente no sepultamento. Nenhum. Maria estava ali ao lado da cruz chorando a morte do seu filho. E ele olha para João, filho de Zebedeu, próximo a ele, e diz: olha, essa é a tua mãe, cuida dela. Mulher, esse é o teu filho. Ou seja, Jesus confia João a Maria. Cuida dela, da minha mãe. Pois bem, os discípulos, os irmãos de Jesus, as irmãs não estão presentes. Mas Jesus sempre honrou tanto os irmãos quanto a mãe. Mas observe que quando a lealdade à família entra em choque com a fidelidade à vontade de Deus, como no caso lá que eles queriam prender Jesus e levar de volta para Nazaré, eles dizem: olha, quem é minha mãe? Quem é meu irmão? Quem é minha irmã? Aquele que fizer a vontade de Deus. Porque para Jesus, embora a motivação, repito, da família fosse a boa motivação, o mais importante era fazer a vontade de Deus. E os irmãos, os familiares não tinham entendido ainda a sua identidade messiânica. O Warren Wiersbe, que é um grande pregador, disse assim: em vez de ceder, Jesus usou essa crise para ensinar uma lição espiritual. E eu espero que os irmãos entendam isso. Sua família é constituída de todos os que fazem a vontade de Deus. Jesus sentia-se mais próximo de publicanos e pecadores que creram nele do que de Tiago, José, Judas e Simão, seus meio-irmãos ainda não convertidos. Qual é a lição aqui? Nós devemos tomar muito cuidado para não sermos mais leais à nossa família do que o Evangelho. Eu já vi muita pessoa se desviar, se afastar, se arrebentar durante toda a sua vida, porque muitas vezes foram apoiadas por pais crentes em seus erros, porque diziam: a minha família é mais importante do que a verdade. Apoiando os filhos no erro. Apoiando a filha, o filho, contra a igreja muitas vezes, porque não, a minha família em primeiro lugar. Isso é um grande perigo. Se você ama a sua família, a verdade, o evangelho deve estar em primeiro lugar. Isso é muito importante. Não é desonrar a família. A Bíblia diz que aquele que não cuida dos seus familiares é pior do que o descrente. Mas se sua lealdade à sua família é mais importante do que a verdade do Evangelho, você está na contramão. Porque Jesus, embora respeitasse Maria e seus irmãos, quando percebeu que eles estavam agindo fora da vontade, diz: olha, minha mãe, meu irmão e minha irmã são os que fazem a vontade de Deus. E eles não estão fazendo esse momento. Ou seja, Jesus não foi com os seus
irmãos naquele momento. Isso é muito importante. Caminhando por conta do tempo, vamos avançar aqui e falar do glorioso momento da conversão. Conversão, quando Tiago, então, passa a servir ao Senhor. Ele, de fato, tem um encontro com Jesus. De acordo com as narrativas do Evangelho, Tiago era incrédulo e, como eu disse aos irmãos, chegou a pensar que Jesus era um louco, que estava fora de si. Não encontramos nenhuma indicação de que os irmãos de Jesus seguiram a ele, serviram ao Senhor durante o ministério até a cruz e, posteriormente, a ressurreição. No entanto, quando você abre o livro de Atos, lá no capítulo 1, tem uma informação muito preciosa. Olha só o que o texto vai dizer. Todos estes perseveravam unânimes em oração, com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com quem? E os irmãos dele. Com os irmãos dele. A pergunta é, na crucificação não havia nenhum deles lá. Nenhum deles, até ali. 3 dias depois, Jesus ressurge dos mortos. Agora um grupo está em oração, aguardando o derramamento do Espírito. Nesse cenáculo, possivelmente no lugar onde eles se reuniam para orar, a igreja bem pequena, mas ali em oração, Maria está presente e os irmãos de Jesus. A pergunta é, o que aconteceu? Paulo nos ensina, nos mostra o que aconteceu. 1 Coríntios 15, 7. Falando da ressurreição, Jesus apareceu a Pedro, aos apóstolos, algumas mulheres, a mais de 500 testemunhas de uma só vez. Mas Paulo diz assim, depois foi visto por Tiago. Mais tarde por todos os apóstolos. Tente imaginar que encontro foi esse. Eu passei um bom tempo pensando como deve ter sido esse encontro. Está lá Tiago na dele, Nazaré, falando, acabou para o meu irmão. Meu irmão estava realmente desorientado. Que Deus o tenha. De repente aparece o Senhor. E aí, Tiago? Ele estava certo, era o Senhor. E a Bíblia diz que Tiago passa desse momento então a servir a Jesus com lealdade tal que no futuro ele daria a própria vida por aquele que não é apenas o seu meu irmão, mas o seu Senhor e Deus. A conversão, uma mudança significativa na vida dele. O Cristo ressurreto vai ao encontro de Tiago, um momento singular, porque Cristo tinha um propósito na vida do seu irmão e, na verdade, dos outros irmãos também. E observe como ele começa a sua carta, a carta de Tiago, que é uma carta muito interessante. Olha só como ele começa. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Ele diz, olha, quem está escrevendo é Tiago, irmão de Jesus, viu, gente? Eu sou irmão do mestre. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Não é mais o rapaz com quem ele aprendeu marcenaria em Nazaré, com quem ele brincou, com quem ele teve momentos de intimidade. Não, não é apenas o irmão, é o Senhor Jesus Cristo. Ele foi convertido pelo Evangelho da Graça. O impacto da conversão foi tão grande que Tiago reconhece o senhorio de Cristo. Há uma autora chamada Elizabeth George. Ela cita um dos grandes especialistas da língua grega, fazendo análise desse verso 1 da carta de Tiago, e ela diz o seguinte, a palavra grega empregada aí, doulos, escravo, servo, refere-se a uma posição de obediência completa, humildade absoluta e lealdade inabalável. A obediência era a tarefa, a humildade a posição e a lealdade o relacionamento que um senhor esperava de um escravo. Não há maior atributo para o crente que ser conhecido como servo de Jesus, obediente, humilde e leal. E Tiago é este escravo, este servo, este doulos, que é obediente, humilde e leal. Não apenas aquele que é o seu meu irmão, mas aquele que agora ele reconhece como Senhor da sua vida. E a aplicação qual é aqui, irmãos? A conversão de uma vida é uma obra exclusiva da ação soberana de Deus. Quando a gente olha para a trajetória dos irmãos de Jesus, a gente chega a essa conclusão. Não foram os irmãos que reconheceram Jesus Cristo, não foram eles que tomaram iniciativa, não foram eles que disseram, olha, raciocinando bem aqui, eu acho que realmente ele é Jesus, o Filho de Deus. Não. Foi o Mestre que foi o encontro deles. Foi o Cristo ressurreto que se revelou a eles. Cada pessoa salva é salva por esta operação sobrenatural, soberana, uma intervenção da graça. O homem decide, o homem escolhe,
Ninguém vai para o céu puxado pelas orelhas contra a própria vontade, mas se você o ama, é porque você primeiro foi amado. O nosso amor é uma resposta. Tiago diz, eu sou servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Ele reconheceu o senhorio de Cristo, ele se rendeu ao amor de Deus. Porque primeiro, ele foi cativo por esse amor. Não foi Tiago que salvou a si mesmo, mas foi Jesus que o salvou. Ou seja, por isso que é um amor soberano. Por isso que envolve a questão monergística, é uma operação exclusiva de Deus. O John Stott diz assim, nunca devemos pensar na salvação como sendo um tipo de transação entre Deus e nós, onde Ele contribui com a graça e nós com a fé. Essa mentalidade pelagiana é própria das religiões meritórias, onde a salvação é uma cooperação entre a divindade e a criatura. No Evangelho, no cristianismo ortodoxo histórico, para o protestantismo, para a igreja evangélica, para nós batistas, a salvação é obra de Deus, exclusivamente de Deus. Caminhando, agora ele entra para o ministério. Ele está convertido e Tiago se torna uma coluna da igreja. Estudos indicam que ele assumiu a liderança da igreja em Jerusalém e se tornou um dos homens mais importantes naquele momento tão singular e adverso para a igreja. Tiago, ele é pastor em Jerusalém, ele é o líder da igreja naquela cidade tão importante, com um número expressivo de judeus convertidos, lidando com tensões, porque ainda não há uma linha divisória muito clara entre cristianismo e judaísmo. Tiago está tentando lidar tanto com judeus convertidos muito radicais em relação aos gentios, tentando acolher também os gentios, reconhecendo a graça de Deus sobre eles, e Tiago faz um papel fundamental ali. O Eusébio de Cesareia, um historiador do quarto século, diz que Tiago foi o primeiro bispo, o episcopos de Jerusalém, e exerceu esse ministério até o final da sua vida. E há indícios no Novo Testamento da sua posição de liderança. Observe que quando Pedro foi preso, lá no capítulo, em Atos dos Apóstolos, quando ele foi solto, Pedro pede para avisar, olha, avisem aos irmãos e a Tiago. Olha só o que o texto vai dizer, 12, 17. Ele, porém, fazendo-lhes um sinal com a mão para que se calassem, contou-lhes como o Senhor tirara da prisão e acrescentou, anunciar isto a Tiago e aos irmãos, e saindo retirou-se para outro lugar. Por que Pedro pediu para avisar Tiago? Porque Tiago já era o líder da igreja. Ele se converteu, começou a servir na igreja e foi reconhecido como um líder em potencial e assumiu de fato a liderança da grande igreja de Jerusalém. Paulo, em visita a Jerusalém 3 anos após sua conversão, diz assim em Gálatas, o texto que nós lemos no início do culto. Decorridos 3 anos, subi a Jerusalém para avistar-me com Cefas e permaneci com ele 15 dias. E não vi outro dos apóstolos, senão Tiago, o irmão do Senhor. Fica então evidente aqui a liderança de Tiago na igreja em Jerusalém. Então, uma coluna, ele está servindo no ministério, pregando, ensinando, catequizando, escrevendo, trabalhando aqui, reconciliando pessoas, e fica mais evidente, então, no Concílio de Jerusalém, no capítulo 15 de Atos, naquele momento tão singular da história da igreja, quando havia a possibilidade da igreja ser dividida. Uma igreja para judeus, uma igreja para gentios. E Tiago reúne a igreja, forma o Concílio de Jerusalém, e a última palavra, digamos assim, a palavra final é dele, ele redige a carta desse concílio, está tudo lá no livro de Atos, capítulo 15. A história é mais ou menos assim. Alguns indivíduos que desceram da Judéia ensinavam os irmãos, se não vos circuncidardes segundo o costume de Moisés, não podeis ser salvos. Então o grupo estava dizendo, olha, para um gentio ser salvo, tem que aceitar Jesus, reconhecer Jesus Cristo, ok? Mas tem que guardar a lei, tem que circuncidar, tem que guardar o sábado, não pode comer isso, não pode comer aquilo, tem que se tornar um judeu para ser salvo. Há essa controvérsia na igreja. Então os apóstolos descem a Jerusalém, vem Paulo, Barnabé, Pedro, e aí tem um concílio lá, cada um fala, mas Tiago dá a palavra final. Observe Atos 15, 12 a 13. E toda a multidão silenciou, passando a ouvir a Barnabé e a Paulo, que contavam quantos sinais e prodígios Deus fizera por meio deles entre os gentios. Depois que eles terminaram, falou Tiago, dizendo, irmãos, atentai às minhas palavras. Todo mundo faz silêncio e Tiago fala. Ele diz, olha, nós não podemos excluir os gentios, a salvação. Eles estão salvos também pela graça. Está aqui o testemunho de Pedro, está aqui o testemunho de Paulo, de Barnabé. E Tiago então propõe que eles sejam também aceitos como genuínos cristãos. Mas que eles tomem cuidado, ele fala uma diretriz, olha,
com comida sacrificada aos ídolos, com imoralidade sexual, mas que vocês possam permanecer no Evangelho. E ele propõe aos judeus convertidos à fé cristã que aceitem os gentios. Ele escreve esse documento e encaminha a cidade de Antioquia, onde havia uma grande igreja gentílica. O MacArthur diz assim, caminhando para o último ponto: o Espírito Santo usou a liderança da igreja de Jerusalém para defender a verdade a respeito da salvação. Exatamente no centro dessa tarefa estava Tiago, o irmão do Senhor. Qual é a aplicação aqui? E presta bem atenção, você que tem parente que não é cristão, você que tem filhos que não estão na luz do Evangelho, você que talvez tenha até perdido a esperança, depois de orar tanto tempo pela conversão de uma pessoa. Ouça o que eu vou lhe dizer, essa é a aplicação nesse ponto em particular. A soberana graça conquista o incrédulo e o transforma em um servo fiel da igreja de Deus. Não depende de você. É Deus operando. Nós cristãos precisamos pulverizar essa mentalidade que a salvação de pessoas depende de nós. É nossa responsabilidade orar, dar testemunho de vida e também falar do Evangelho para as pessoas. Mas só Deus pode operar a regeneração do coração humano. Ninguém pode tirar o coração de pedra, usando a linguagem de Ezequiel, e colocar em um coração de carne. É Deus quem opera. E Tiago, incrédulo, até mesmo irônico em relação à pessoa de Jesus Cristo, até mesmo irreverente, a ponto de dizer que ele estava fora de si, esse homem improvável, agora, além de convertido, é transformado em um fiel servo de Deus e da sua igreja. Isso é um sinal da graça de Deus ou não é? É graça do início ao fim. Então, quero encorajar os irmãos. Orem por seus parentes não cristãos, orem por seus vizinhos, orem por seus amigos e confiem a Deus a intervenção, porque só Deus pode salvar pecadores. E aí o último capítulo da história de Tiago, pelo menos desse lado da existência, é o martírio, fiel ao Senhor até a morte. A última vez que Tiago é citado no Novo Testamento é no livro de Atos, capítulo 21, verso 18. E no dia seguinte, Paulo encontrou conosco em casa de Tiago, ou melhor, entrou conosco em casa de Tiago, e todos os anciãos vieram ali. Então, mais uma vez mostrando que Tiago era o líder da igreja. Paulo faz a sua última viagem a Jerusalém. Paulo seria preso, levado para Cesareia, onde passa 2 anos, de lá vai para Roma preso. Depois tem um período de libertação e posteriormente também é martirizado. Esse é um momento muito especial. É a última visita de Paulo a Jerusalém antes da sua morte e é o último momento de Tiago, também registrado no Novo Testamento, antes do seu martírio. Então está lá 2 grandes apóstolos, 2 grandes mestres da igreja, reunidos na casa de Tiago com os anciãos, os presbíteros, os líderes da igreja de Jerusalém, e eles começam a orientar Paulo sobre os problemas que a cidade estava enfrentando, e eles avisaram a Paulo, Ágabo já tinha avisado, e Paulo sabia que seria preso naquela viagem, como de fato o foi. Qual é o ponto aqui? Naquele momento, quem governava a Judéia, toda a Judéia, era um procurador de Roma chamado Pórcio Festo. É um camarada que sucedeu Félix e que apenas por 2 anos foi governador, contraiu uma doença e faleceu. Nesse período em que Festo falece e o cargo do procurador fica vago, um sumo sacerdote chamado Ananos usa de sadismo, eu diria mais do que isso, usa de malandragem, para usar uma linguagem mais comum, e com ira da justiça de Tiago, de inveja contra Tiago, que era elogiado até mesmo por judeus, considerado Tiago justo pela sua piedade, pela sua devoção, pelo seu apego à Torá, pela sua maneira e conduta irreprováveis. Esse homem tinha uma inveja e um rancor de Tiago, que era um líder expoente em Jerusalém. Então, nesse período que Roma está sem um procurador, quando Albino está a caminho de Roma para a Judéia, esse homem prende Tiago e o acusa de ser um profanador da lei. Inclusive, alguns judeus disseram, não, mas esse homem é um homem justo, nós não podemos concordar com tudo que ele ensina, mas Tiago é um homem justo. E Albino, então, ou melhor, o Ananos, o sumo sacerdote, de um modo sagaz, terrível, a segunda tradição, Eusébio de Cesareia, Flávio Josefo, ele, de modo terrível, no ano 62, manda lançar Tiago do pináculo do templo e manda apedrejá-lo até a morte. É o que diz a tradição sobre o martírio desse notável servo de Deus. O Isaltino Gomes, num livro chamado Tiago, nosso contemporâneo, diz assim: de alguém que achava que o irmão era louco, a alguém que se declara seu servo e morre por causa dele.
A conversão é compromisso, não é receber bênção apenas, é comprometer-se. E este homem que cresceu com Jesus, que em determinado momento da sua vida mostrou-se muito incrédulo, mas que foi convertido pela graça, serviu a Cristo até o último dia da sua vida. Isso é realmente um grande testemunho para nós. Ele amou a Jesus até o fim dos seus dias e morreu como mártir da igreja cristã, um dos grandes homens da história, Tiago. Vou mostrar para vocês, já caminhando para o final, apenas para ilustrar. Isso é um documento importantíssimo, uma relíquia, né? Esse é chamado de ossuário de Tiago. Esse material, esse artefato arqueológico, é considerado uma das maiores descobertas teológicas, arqueológicas, melhor dizendo, do último milênio. Qual é a história desse material? Foi descoberto em 2002, na cidade velha de Davi, um engenheiro israelense, aficionado com antiguidades, comprou no mercado esse ossuário e não sabia do valor desse material. Até que, por falta de espaço, ele propõe vender e ele chama um perito francês para examinar o material. E quando esse homem vai e observa a inscrição que está nesse ossuário, ele fica impressionado com a informação que tem lá. Mas antes da informação do título desse, que está a inscrição nesse ossuário, o que significa isso aí? Isso é uma arca que pesa mais ou menos uns 25 quilos, né? Peguei as informações aqui, 50 centímetros de comprimento por 25 centímetros de altura. Como eram os sepultamentos judeus do primeiro século, principalmente em Jerusalém? Os sepultamentos aconteciam em 2 estágios. Primeiro, o corpo era colocado numa cova, sobre uma pedra, e esperava-se aproximadamente 1 ano para que o corpo fosse completamente, entrasse em decomposição total. E depois de 1 ano, ou um pouquinho mais, os familiares iam lá e juntavam os ossos desse corpo e colocavam nessa caixa, nessa urna, que eles chamavam de ossuário. Vocês se lembram que quando Jesus foi colocado na cova, na tumba, colocou o corpo dele sobre uma pedra. Possivelmente na expectativa, aqueles que não criam na ressurreição, de que um tempo depois iria-se lá para remover os ossos, os restos mortais, e então fazer outros sepultamentos. Sepultamentos eram feitos em 2 estágios. Então, e aí tem a profecia lá do Saltério, quando diz que o teu santo não veria corrupção, ou seja, o corpo de Jesus Cristo não entraria em decomposição. 3 dias depois, o mestre ressurgiu dos mortos. Mas Tiago, possivelmente, então, ele sofre esse sepultamento numa cova, numa pedra, mas depois de um tempo, o corpo é reunido e colocado nesse ossuário, que tem essa metragem justamente por conta para comportar o maior osso do corpo humano, que é o fêmur. Então, acomodava os ossos lá e guardava numa tumba. Foi achado esse ossuário. E qual é a inscrição que está lá? Está lá escrito assim: Yaakov, filho de Yosef, irmão de Yeshua. Tem outro documento aí, tem outra ilustração muito interessante que vai aparecer aí. Yaakov. Por que Yaakov? Jacó é o nome de Tiago. A história é muito complexa porque a questão de tradução saiu do Yaakov. Quando foi traduzido para o latim, levou outro nome. Quando foi para o espanhol e para o inglês, recebeu o nome de James. Então, a gente conhece como Tiago. Mas o nome original dele é Jacó, ou Yaakov. Está lá, direita para a esquerda. Yaakov, Bar Yosef, Akud e Yeshua. Jacó, ou Tiago, filho de José, irmão de Jesus. Então, achou-se muito impressionante essa informação e começou uma pesquisa para saber se a origem desse ossuário. Centenas de estudiosos do mundo inteiro, dos Estados Unidos, do Canadá, da Europa, israelenses pesquisando. Os maiores peritos foram reunidos para estudar isso. E, depois de um tempo, em 2006, se não me falha a memória, foi feito um processo contra o homem que comprou esse material, dizendo que ele era um fraudador, que essa inscrição foi feita posteriormente. E foi feita, então, foi levantada uma queixa criminal contra esse homem e foi levado, então, para o tribunal israelense, para que essa arca voltasse do Canadá, onde estava, para Jerusalém. O que foi descoberto? Depois de 116 sessões, o juiz israelense sentenciou que, depois de ouvir centenas de peritos e comprovar todos os documentos, as provas documentais, perícias e tudo mais, que é autêntico esse ossuário, que é do primeiro século. Se é de Tiago, do qual nós estamos falando aqui, é outra questão. Mas é muito curioso o fato de que está registrado: Tiago, filho de José, irmão de Jesus. O ponto é, Tiago, de fato, é um homem interessantíssimo. Esse ossuário, se você quiser visitar, está na cidade de Toronto, no museu lá no Royal
Milzinho, vai lá, tira umas fotos. O pastor falou sobre esse assoalho lá na pregação, eu vim aqui conhecer. Irmãos, eu quero finalizar mostrando 4 coisinhas rápidas aqui para o irmão. Só vou pontuar por causa do nosso tempo. Eu quis mostrar esse documento porque eu achei muito interessante. Há um grupo de céticos que diz, não, isso aí é uma montagem e tal, mas as provas são muito fortes e apontam que esse documento, esse artefato é original do 1º século. E, enfim, Tiago, irmão, filho de José, irmão de Jesus. Pois bem, o que a gente aprende com Tiago aqui para finalizar? Só vou ler rapidamente. Primeira coisa que a gente aprende com ele, que Tiago é um homem humilde. Humilde. E se tem uma coisa que eu e você precisa desesperadamente, é aprender o que significa ser humilde. Humilde não é falar errado, humilde não é andar com sapato furado, com blusa rasgada. Isso não é humildade. Humildade é o reconhecimento de quem Deus é e quem nós somos, e qual é a nossa vocação. E esse homem, quando se apresenta, ele não diz, olha, ei, me ouçam aqui, eu sou irmão de Jesus. Não, Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Ou seja, ele não é o irmão de Jesus, ele é o servo de Jesus. Isso é interessante porque Pedro disse que Deus resiste à pessoa soberba, mas aos humildes concede graça. Mais de 2000 anos depois, estamos nós aqui falando de Tiago, da sua humildade como servo de Deus e de Jesus Cristo. Um outro elemento, Tiago é um homem justo. Repito, quando o sumo sacerdote Ananos prendeu Tiago e depois provocou o seu martírio, a sua morte tão injusta, muitos judeus, inclusive há documentos de que alguns judeus não cristãos escreveram um documento para o novo procurador que estava a caminho, dizendo, olha, tem um sumo sacerdote aqui que prendeu um homem justo na cidade. Nós pedimos, apelamos a Roma para que ele seja solto. E o texto vai dizer, sabe o quê? Que Albino, a caminho de Jerusalém, manda uma sentença para depor o sumo sacerdote Ananos, que foi sumo sacerdote apenas por 3 meses, porque prendeu e assassinou um homem justo. Ele é conhecido como Tiago, o justo, ou seja, um homem de caráter irrepreensível. Nós precisamos ser humildes, mas também gente justa, de caráter repreensível, de integridade. Nós aprendemos isso com Tiago. Outro elemento que podemos aprender com ele, Tiago era um homem conhecedor da palavra e era um homem de oração. Observe que em Atos 15, se você ler lá a narrativa, em Atos capítulo 15, na carta que ele escreve, nesse documento final do concílio, ele faz 4 citações diretas do Antigo Testamento e há mais de 40 alusões ao Antigo Testamento. Era alguém que conhecia a Torá, que conhecia a lei, que conhecia a Bíblia dos seus tempos, que era o Antigo Testamento. E era um homem de oração. A tradição vai dizer, um historiador chamado Egesipo, do 2º século, que Tiago era conhecido pelos calos nos joelhos. Um homem que permanecia horas de joelhos em oração. E quando ele escreve a sua carta, ele fala sobre a oração do justo, pode muito em seus efeitos. Nós aprendemos sobre isso também com ele. E Tiago era, sem dúvida, um teólogo. Ele escreveu uma carta que entrou para o cânon sagrado, um documento precioso de sabedoria e instrução, que é a carta que nós conhecemos. Aqui na igreja nós estudamos exaustivamente essa carta, nos cursos de quarta-feira, na escola bíblica dominical. É um documento precioso e que aponta para o fato de que Tiago é um grande teólogo. Alguns quiseram colocar Tiago contra Paulo, porque Paulo pregava a justificação pela graça, e Tiago vai dizer, não, a fé sem obras é morta, como se Paulo pregasse graça e Tiago pregasse obras, mas isso é um equívoco. Tiago está falando simplesmente o seguinte, que a fé verdadeira, a fé salvadora, deve sempre vir acompanhada de boas obras. Se você disse que foi salvo pela graça, que você tem fé em Deus, mas a sua vida não vem acompanhada de frutos que glorificam a Deus, de mudança no caráter, no comportamento, na maneira de ver o mundo, na maneira de falar, na maneira de tratar seus pais, na maneira de tratar seu esposo, sua esposa, você não é salvo, Tiago está dizendo, que é uma fé dos demônios. Porque os demônios creem em Deus, creem e estremecem, mas eles não são salvos. A verdadeira fé sempre vem acompanhada de boas obras. Eu finalizo lendo para vocês um documento. Se vocês tiverem aí 2 minutinhos de atenção, eu vou ler esse documento escrito pelo MacArthur, em um de seus livros, que eu vou chamar de Tiago, um servo de Deus. Atentem para isso, é um bom resumo da nossa reflexão. O texto diz o seguinte, seu parentesco com Jesus foi durante muito tempo o maior obstáculo para a sua salvação. O parentesco com Jesus foi o maior obstáculo à sua salvação. Com seus vizinhos em Nazaré, Tiago estava cheio de incredulidade e desprezo, quando seu meu irmão mais velho afirmou ser o Messias.
Seu ceticismo não se devia a alguma imperfeição que ele tivesse visto no caráter de Jesus, mas, pelo contrário, estava na normalidade da infância de Jesus. Talvez Tiago tivesse guardado mágoa e ciúmes, provavelmente por causa dos acentuados contrastes entre ele e seu irmão mais velho. Esses sentimentos de inveja transpareceram por completo quando Jesus se tornou uma figura pública e popular. No entanto, o Senhor tinha planos maravilhosos para Tiago. Em um ato de graça divina, depois da sua ressurreição, Jesus apareceu pessoalmente para Tiago. Nesse ato de misericórdia, Cristo dissipou a dúvida e escárnio de Tiago. Ele foi radicalmente transformado. Quando aparece no livro de Atos, ele é um homem sem desprezo, pelo contrário, é uma pessoa que adora Jesus como seu Senhor e Salvador. Por fim, a lealdade amorosa de Tiago para com Jesus era tão forte, a ponto de ele entregar sua vida como Marte, ao invés de negar seu irmão como Senhor. Que maravilha, só o Evangelho pode fazer isso. Essa mensagem enche meu coração de esperança, porque eu sei que se hoje eu sirvo a Deus, não há nenhum toque de mérito pessoal. É fruto desta graça soberana e inexplicável que vem ao encontro de pecadores como nós. Transforma o nosso coração obstinado, cético, incrédulo. Pecadores contumazes como éramos, e agora nos torna filhos. Pessoas capazes de amar ao Senhor e buscar servi-lo de todo o coração até o fim da nossa vida. Tiago foi salvo por essa graça. E eu oro para que essa graça seja presente na sua vida e possa transformá-lo tal como transformou o irmão de Jesus. Que Deus seja glorificado, exaltado seja o nome do Senhor. Vamos ler em pé o último texto dessa noite, que é Jonas 2, verso 9. Vamos ler juntos? Olha o que diz o profeta, toda a igreja. Ao Senhor pertence a salvação. Mais uma vez. Ao Senhor pertence a salvação. Louvado seja Deus. Em pé ainda vamos cantar com a ajuda dos nossos músicos um hino. Esse hino cantava muito lá na igreja onde eu fui formado. É o hino 46 do Inário, do cantor cristão. Jesus me transformou. É um hino antigo, talvez aqui alguns nem conheçam, mas medita na letra dessa canção. Na verdade, eu quero a sua atenção, que eu vou ler o hino antes da gente cantar. Eu, perdido pecador, longe do meu Jesus, já me achava sem vigor, a perecer sem luz. Meu estado Cristo viu, dando-me sua mão, e salvar-me conseguiu da perdição. Cristo me amou e me livrou. O seu imenso amor me transformou. Foi o seu poder, o seu querer. Sim, Cristo, o Salvador, me transformou. E qual é o resultado disso? Minha vida, todo o ser, quero consagrar-lhe. Ao seu lado eu vou viver, o seu amor cantar. A mensagem transmitir aos que perdidos são. Venham todos já fruir a salvação. Esse é o tipo de hino que Tiago podia cantar. É o hino que retrata a história de todos os pecadores salvos pela graça. Tu és fiel, Senhor, meu Pai celeste, pleno poder aos teus filhos darás. Nunca mudaste, tu nunca faltaste, tal como eras, tu sempre serás. Vamos juntos? Tu és fiel, Senhor, tu és fiel, Senhor, dia após dia, com bênção sem fim. Tua mercê me sustenta e me guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Flores e frutos, montanhas e mares,
só